Pastor, fazer uma pergunta para a gente encerrar aqui, ainda nesse contexto aí, tá? Eu ficaria aqui o dia todo conversando com o senhor, é bom demais ouvir sempre coisas novas, coisa que buga a gente, até, mas meu horário já foi aqui. O Erickson tá mandando mensagem para mim, ele quer tomar um café, quer ir no banheiro, né, Erickson? Mas, pastor, se um camarada sai do Brasil, é crente, servo de Deus, piedoso, sai do Brasil, vai para a América de forma ilegal e fica como imigrante ilegal, ele tá pecando? Meu Deus. Sério mesmo que você... É uma curiosidade que eu tenho. É uma quebra de lei, né? Você tá ilegal, então você tá submisso a qualquer coisa que venha acontecer lá. Mas é um pecado ser um imigrante ilegal em um outro país? Então, vamos na questão migra, o que acontecia, que agora não acontece mais, né? Então, hoje vai diminuir. Mas, por exemplo, até a era Biden aí, todo imigrante, como lá e como no Brasil. Por exemplo, chega haitiano no Brasil, chega venezuelano no Brasil. O Brasil acolhe, dá um CPF e dá direito àquela pessoa sobreviver aqui. Era isso que estava acontecendo nos Estados Unidos. Tinha pessoas que eram deportadas, né? Que tem que mandar a gente embora, porque é muita gente chegando. Então, quando ela consegue se estabilizar e receber um documento lá daquela nação para ficar lá, mesmo sendo ilegal, ela está sendo autorizada a ficar ali. Existe essa lógica, né? Então, agora, o que Donald Trump quer é eliminar até os que podem, que poderiam, né? Então, a partir do momento que você recebeu o CPF lá e você consegue abrir uma conta bancária, você consegue ter acesso a um aplicativo de banco, você consegue financiar um carro, né? Eu tenho um amigo meu lá que financiou carro e tal. Quer dizer, você foi recebido, não numa forma totalitária, mas o governo sabe quem você é e aonde você está. Então já não se torna totalmente legal, entendeu? Agora, se a pessoa está lá foragida ou... Não, mas é crente, ele tá lá e não recebeu esse documento, tá lá, como imigrante ilegal. É pecado isso aí? Eu, na minha cabeça, é pecado. É isso que você quer ouvir, né? É isso eu não, só queria... Não, só queria saber se era pecado, né? Ser um imigrante ilegal. Ele tá em pecado. Então o camarada não pode reclamar se for deportado. Deportado, porque eu falo rindo, gente, mas eu me importo, tá? É rindo só pra descontrair aqui no podcast. Não, e a gente sabe que é uma situação dolorosa. Uma questão, muita gente vai pra América, é o que eu falei isso no meu canal. É a mesma questão da questão do autismo, né? Aqui, muita gente não entendeu o que a gente falou. Verdade, o autismo tá pegando fogo até hoje lá nos comentários. Porque o que eu falei, a questão da criança autista ser uma agenda para desestabilizar a família, né? E aí eu fiquei chocado. A minha esposa falou que viu o comentário de uma mãe dizendo: a minha filha é autista assim, e ela tá perguntando para mim se ela é um problema. Existe graus de autismo, né? Existe criança... Daí veja que o autismo, ela ativa... Tem crianças autistas hiperinteligentes. É uma inteligência anormal. Elas conseguem montar quebra-cabeça, fazer desenhos e tal. Só que existe uma indústria alimentícia por trás do autismo. E existe a questão, né? Hoje todo mundo tem TDAH, né? Então existe uma indústria por trás. Existe coisa sendo programada por trás disso. E aí entra também na afirmação de muita gente. Ó, eu tenho filho autista, eu sofro muito. Por quê? Porque toda a atenção é ao filho, né? E desestabiliza a família. Desestabiliza, por exemplo. Existem ambientes que essa família não consegue mais. Não que ela não seja bem-vinda, mas muitas vezes ela mesma ela fala: não, mas se eu for lá, vai ter bagunça, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Então, o que acontece? Teve casos, eu vi nos comentários lá, né, de vizinho de um autista atacar os amigos, morder e tal. Então, assim, existe uma agenda e é por isso que a tendência é chegar a 50% das crianças que nascerem autistas. É mesmo? Existe. Se você estudar, isso está na internet, tá? Não é um... E uma das causas é o glifosato, que eu falei aqui, né? Que é um dos agrotóxicos que ativa a questão do autismo. Então, assim, não que criança autista seja um problema. Toda criança, ela é uma bênção. A gente tem que deixar bem frisado aqui, né? Filhos são heranças do Senhor, sim, né? E então, assim, mais que desestabiliza, como teve várias famílias vivendo isso. E se identificaram, né? E há uma problemática
Não na pessoa, no ser humano, na criança que nasceu, ou no ser ela humano. Não pediu para nascer assim. Não pediu. Há uma problemática... Ela tem que ser amada, cuidada, né? O governo, tudo que puder fazer. Mas pode falar. Eu digo que assim, há uma problemática no aumento, no índice de pessoas que estão nascendo com autismo, a ponto do próprio Donald Trump estar preocupado e mandar investigar o porquê está tendo aumento, né? Então, você vê que é uma agenda. Tem uma agenda por trás disso, não é algo normal. Então, e o propósito é esse que foi a questão, né, é desestabilizar as famílias. E desestabiliza. Por exemplo, eu conheço... Tira a normalidade daquele ciclo, né? Eu conheço até aprender a conviver com aquela situação. Eu conheço mães de autistas que estavam trabalhando e precisaram deixar o emprego para dar atenção para... Total à criança. Isso. E é o melhor a se fazer, né? É um presente de Deus... Mas o programa por trás disso, ele é maligno. E a cada dia sobe um grau, cada dia, entre aspas, né? A cada tempo sobe um grau diferente. Isso está pegando até os especialistas. Eu estava até conversando com a menina lá em Jaraguá do Sul, que ela cuida de crianças com espectro autismo. Ela estava falando que aparecem muitos casos que elas não sabem. E olha que ela é profissional da área e elas não sabem como resolver. E aí tem que... usar todas as estratégias e tal, e ela entra e ela começa a falar e ela começa a chorar, falando, mas eu amo as crianças, mas as reações, em alguns momentos, a gente não sabe o que fazer. É uma dificuldade hoje, por exemplo, não é toda a escola que está preparada. Né? Porque em Santa Catarina, por exemplo, sempre tem nas escolas os professores para ficar meio que permanente cuidando dos autistas, né? Mas não tem. O certo já seria, daqui a um tempo, nós vamos ter escola só para autistas, com toda a classe docente preparada para aquilo. Na verdade, o governo já deveria estar olhando para essa classe e estar se especializando nisso, né, pastor? Com certeza. E aí vem, né? As pessoas não conseguem muitas das vezes compreender qual é o outro assunto que a gente estava falando, que eu entrei no autismo. Porque muitas vezes a gente fala aqui, que essa questão de perder a pessoa tá lá ilegal, né? Uhum. Então, por exemplo, a pessoa tá lá num sonho, ela tem um objetivo, quem foi para os Estados Unidos. E é totalmente humano isso, né? A gente tem que sonhar, a gente tem que querer comer coisas melhores, viver... Não tem nada errado nisso. Uhum. Né? Você não... Mas daí você vê uma oportunidade. Eu vou para a América, vou ganhar em dólar, vou levantar o patrimônio. Se a pessoa conseguir ir lá focar e voltar, que nem tem muita gente no Brasil que viveu isso. Foi na América, levantou um patrimônio, voltou, a vida mudou. Mas se ele foi na... Deixa eu ficar quieto aqui, porque senão eu vou prolongar. Porque eu ia fazer a pergunta. Se ele foi na América, ficou como imigrante legal e voltou montando o seu patrimônio, esse patrimônio não é um fruto de um dinheiro ilegal? É o trabalho dele. Fica quieto. Cara do Rex. Gente, é só pra... É um podcast, é assim mesmo, surge perguntas. E porque daí a pouco eu começo a apanhar. É contra os imigrantes. Não sou não, gente. Eu também tenho os meus sonhos, mas são só questionamentos interessantes, né? Fui lá tentar a vida e deu certo, glória a Deus. Mas eu penso que se o camarada tá ilegal e agora tá sendo deportado, ele não pode reclamar, porque ele sabe da condição que estava, né? Isso aí eu... Então, é isso daí. Ele para entrar lá, ele passou um monte de humilhação. Ele tá ilegal. Então, quer dizer, eu estou quebrando uma lei de um país. A lei não permite que eu esteja aqui. Eu tenho que estar consciente que eu posso ser deportado. Então, como é que você trata uma pessoa que quebra a lei? Ela vai ser presa. É por isso que vem algemado.